Oi gente, tudo bom? Esse filme que eu vou falar aqui agora no canal, ele é uma mistura de 3 gêneros que eu gosto muito. O suspense, o terror e também a ficção científica. Eu tô falando do filme de 2019, A Câmara do Medo, White Chamber, que foi lançado nos Estados Unidos em 2019 e tem chegado aqui, agora em 2020, no Brasil, através de On Demand, ou seja, em compras online. O filme ele foi lançado de uma forma independente, a Netflix comprou os direitos e começou a distribuir em alguns países na Europa e também na Austrália. Nos Estados Unidos chegou somente via compra, aqui no Brasil parece que deve chegar pela mesma forma. A obra ela é muito interessante, é uma obra distópica, ou seja, mostra uma realidade apocalíptica, algo que deve acontecer ao mundo daqui a alguns anos, e tem como premissa uma mulher que acorda numa câmara, numa sala branca, sem nada de móveis, nada aparente, e que ali dentro ela começa a ser torturada, mas essa é basicamente só a premissa, porque o filme vai muito além disso. Vamos falar um pouquinho dessa obra. Antes de eu começar a falar sobre essa obra, eu vou pedir um favor. Já dá uma conferidinha aqui embaixo se você está inscrito no canal. Se não, eu vou pedir para você clicar nesse botão escrito inscrever-se. E também, se você não deu um joinha ainda, já dá um joinha, dá uma moralzinha. Também comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. E se você já assistiu esse filme, o que você também achou dele. O filme A Câmara do Medo foi produzido em 2018 pelo Paul Rashid, que é um ator novato em direção de cinema. Ele, além do filme A Câmara do Medo, ele só lançou mais um depois, também de sci-fi, e ele lançou inicialmente de forma independente. Só a partir de 2019, depois de algumas apresentações da obra, ele ganhou direitos de distribuição em alguns canais de streaming, como por exemplo Netflix, e aí ele começou a ser disseminado. Ele inclusive foi bem reconhecido em várias premiações, inclusive o BAFTA escocês, ele deu o prêmio de melhor atriz para a protagonista da trama, que faz a doutora principal ali, que é a personagem que é apresentada inicialmente pra gente. Porque o filme já começa depois de um prólogo muito sutil, dando um panorama de mais ou menos o que está acontecendo ali na cidade, que uma mulher que acorda numa câmara branca sem nada. E aí depois a gente vai entendendo o porquê que isso está acontecendo. Eu comentei que o filme começa com um prólogo, é uma cena somente narrada, então a gente vai acompanhando uma Inglaterra, um Reino Unido distópico, e aí durante essa narração um personagem que a gente depois entende que é o Zucker, que é um dos protagonistas também, ele vai dizendo que aquele movimento libertário está indo contra as ordens do governo atual, o governo vigente, por não acreditar naquelas diretrizes, naquela política, que é uma política xenófoba, que é uma política que não beneficia os mais desfavorecidos e somente o pessoal elitizado. Então é uma forma libertária, é um movimento rebelde que tenta assumir o poder e conseguir mais direitos, especialmente para o povo. Pelo menos é esse conceito que dá a entender naquela carta aberta que é lida naquela cena inicial. Depois desse prólogo, a gente já começa a acompanhar a nossa protagonista dentro dessa câmara branca. Esse vídeo, para não pegar ninguém desavisado, eu vou dividir ele em duas partes. Uma sem spoilers, que vai ser menor, e uma outra com spoilers, inclusive onde eu vou tentar explicar o que eu entendi da obra. O que eu entendi não somente vendo a obra, como pesquisando sobre o trabalho também. Pouca coisa tem sido divulgada dele em português, então tem muita coisa em inglês, então acho que vai ser interessante para você que já assistiu a obra e ficou curioso, ficou sem entender algumas coisas. Aqui eu vou dar minha humilde opinião, então espero que ajude a entender alguma coisa, se de repente você não compreendeu alguma parte do filme. Então quando chegar nessa parte com spoilers, eu aviso. O filme todo foi gravado em 12 dias e é até compreensível esse período curto de gravação, porque o filme ele tem basicamente 2 cenários, que é a câmara, que é o que leva o nome principal do filme, em inglês é White Chamber, câmara branca, e além disso tem uma parte que depois eu vou comentar um pouquinho no trecho do vídeo que tem spoilers. E aí, nessa parte que a gente acompanha a protagonista dentro dessa cela, dessa câmara branca, a gente entende que é uma mulher
que tá dizendo que ela é uma agente administrativa, que ela tinha sido contratada para levar uma informação para o governo, que ela inclusive não faz ideia o que seria aquela informação e que durante esse processo ela foi sequestrada, foi capturada por pessoas que ela não sabe quem são, mas acredita ser do grupo rebelde. Afinal, estamos numa guerra fria, uma guerra complicada entre o governo e os rebeldes, e que ela não sabe de nada. Apesar disso, ela está presa nessa câmara, uma voz robotizada o tempo todo pede para ela dar as informações, para ela informar o que ela precisa informar. E ela fala que ela não sabe de nada, que o nome dela é Ruth. E aí, para que isso aconteça, para que ela dê essas informações que são necessárias para essa pessoa, para essa entidade que está do lado de fora, pedindo esses detalhes, ela acaba sofrendo alguns ataques de tortura. Então ali na câmera, como é uma câmera super moderna, até porque a gente está falando de um futuro distópico, então é o Reino Unido daqui a uns anos, então a gente já presume, já entende nessas primeiras cenas que o avanço tecnológico foi muito grande. Então começam a torturar ela com eletricidade, então começa a dar choque, começa a ficar muito frio e começa a ficar muito quente, e ela sempre lutando muito pela vida dela. Tanto em que momentos em que a câmara fica muito gelada, ela tenta se aquecer fazendo exercício. Então ela tá lutando pela vida dela e o tempo todo você fica angustiado porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela o tempo todo tá falando que ela não sabe o que estão pedindo dela. E aí, num certo momento, é liberado também ali na cela uma outra pessoa toda deformada, queimada, uma mulher. E aí, depois de sobreviver àquele ataque, ela pede mais explicações e aí a gente entende que quem prendeu ela ali inicialmente é o líder dos rebeldes, o Zakarian, que a gente até então só tinha ouvido a voz naquele prólogo inicial, onde ele lia uma carta aberta dos rebeldes contra o governo. E assim, até aqui eu paro, porque até aqui não seria spoilers. Isso tem inclusive no trailer. Então, desde o trailer e da sinopse oficial do filme, lançado inclusive pela produtora, já fala que ela foi presa pelo Zakarian e que ninguém sabe por que ela foi presa. E a partir daqui as coisas mudam de figura e o filme tem um plot twist muito grande. O que eu achei da obra? Eu gostei bastante, dá para perceber muito claramente que o filme é um filme de baixo orçamento, você percebe isso na questão técnica, na questão de qualidade, apesar de ser um filme muito bem feito. Ele tem algumas falhas de diálogo, então você percebe que às vezes tem uns diálogos meio fracos, um roteiro meio enrolado muitas vezes, tanto é que ao longo da trama tem momentos que o filme ele entra num anticlímax muito grande. Então tem momentos que o filme se torna muito arrastado porque ele quer explicar muita coisa. E essa explicação eu entendo porque eu acho necessária. Senão o filme ele não faria sentido. O filme tem uma grande mensagem, é uma mensagem interessante, bacana, e precisava desses momentos de reflexão. É que é estranho porque a gente já começa o filme com uns 20 minutos de muita ação e depois do nada tem essa quebra de clímax e começam uns momentos muito de marasmos, até que depois volte a acontecer a ação lá pro finalzinho do filme. Então é justamente esse contraponto entre esse início bem agitado com um meio muito arrastado que talvez acabe não agradando tanto alguns fãs, né, alguns espectadores. Eu gostei, eu achei que foi uma obra interessante e as discussões narradas ali são legais, né, fazem a gente pensar muito no que está acontecendo, especialmente no que está acontecendo na política, que inclusive tem muito a ver com a política atual, não só do Brasil, mas do mundo. Como eu comentei que eu ia avisar, a partir dessa parte do vídeo eu vou comentar um pouquinho da história, falando mais detalhes do que acontece. Então vai conter inevitavelmente alguns spoilers. Se você não assistiu ao filme, eu sugiro que você pare aqui, até porque depois dos primeiros 20 minutos de filme, mais ou menos, tem um ponto de virada, tem um plot twist que eu acho que seria interessante você assistir, não tendo informações sobre o que acontece. Ou de repente, se você já assistiu ao filme ou não assistiu, mas não liga de ter detalhes sobre a obra, continua aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre a trama e alguns segredos, né? Algumas coisas que também eu entendi sobre o trabalho. Então vamos lá. A obra, depois desse momento que a protagonista, né, que até então a Ruth, que tá na Câmara Branca, ela é atacada por uma pessoa deformada, né, com várias queimaduras,
Ali ela descobre que quem tá trancando ela ali é o Zakarian, ele abre uma portinha e ela vê que é ele, e aí a gente é levado a entender 5 dias antes daquele momento que está sendo passado. Então o filme ele volta 5 dias antes, e aí a gente vê a protagonista, até então chamada de Ruth, lá dentro da câmara, como ela realmente é. Ela é a Eleonor, ela é uma chefe ali de pesquisas, ela é uma doutora, uma pesquisadora, uma especialista em desenvolvimento de drogas, de medicamentos. E ali na câmara branca a gente já percebe que quem tá preso ali, na verdade, é o Zakarian. 5 dias antes daquele momento do início do filme, o Zakarian era um prisioneiro de guerra, ele estava ali dentro da câmara, e quem estava coordenando por trás de tudo isso é uma equipe de pesquisas, uma equipe de cientistas contratada pelo governo, liderada pela Ellie, que é aquela que estava presa na câmara. Existe de fato uma Ruth, que é o nome que ela usa ali dentro da câmara, mas é uma outra personagem, uma outra pesquisadora, é uma recém-ingressada ali naquela equipe, é uma jovem estudante, pesquisadora, só que ela é muito promissora, ela é muito inteligente, então ela foi indicada a trabalhar ali com aquela equipe, só que ela não entende muito o que está acontecendo. Tanto é que a gente, como espectador, a gente é apresentado ao que é o mote da pesquisa através dos olhos da Ruth, porque as pessoas começam a explicar para ela o que está sendo feito ali. Então, o Zakarian, ele foi preso pela equipe do exército, foi preso e foi levado até eles. Inicialmente para pegar informações sobre as pessoas que estão ali nos grupos de rebeldes e tudo mais, mas mais ainda para poder ser cobaia dos testes. O que eles estão desenvolvendo ali naquele laboratório? Eles estão criando uma nova droga, um novo medicamento que potencialize algumas formas de agir. Então, por exemplo, ele acaba tendo mais força. Eles querem criar o que a gente, que é fã de quadrinhos, fã de super-heróis, já conhece como super soldado. Ou seja, um Capitão América, um Wolverine. Então, como a gente também já dá para prever o que vai acontecer, sabe que isso daí não vai dar muito certo, né? Então a gente já fica nessa expectativa do que vai acontecer. E ali eles começam a testar essa nova medicação que eles criaram através de vários outros experimentos. Isso no final a gente entende que já teve outros testes, já tiveram outras cobaias. E ali eles começam a testar colocando algumas doses dessa medicação na comida do Zakarian. E aí eles percebem, inclusive em um dos testes que eles fazem, eles jogam água como se fosse uma água de banho, ele até gosta, tal, mas é uma água que para ele é uma água morna, provavelmente, mas a temperatura da água ela tá muito elevada, era para ter causado queimaduras nele, e ele, sob o efeito dessa droga, ele não sente essa dor. Então eles começam a ver que essa versão que eles estão agora testando dessa droga, desse medicamento, tá surtindo muito mais efeitos do que os anteriores. E o que eles querem o que o governo quer é desenvolver uma grande droga para combater os rebeldes, né? E aí eles estão testando num próprio rebelde. E isso faz uma conotação muito grande com os testes que foram feitos, por exemplo, em várias outras guerras, mas principalmente também na Segunda Guerra Mundial, né? Já é fato comprovado de que na época da Segunda Guerra, os nazistas eles testavam em judeus, em pessoas que eram aprisionadas, algumas coisas científicas. Então eles faziam são torturas, né? Mas tudo em nome da ciência. Então é exatamente isso que o filme faz. Eles testam coisas que têm como objetivo uma coisa muito maior, grandiosa, conseguir fazer com que tenha um aprimoramento humano e tudo mais, mas a que ponto, né? Judiando, torturando seres humanos. Mesmo que sejam seres humanos que estão contra a causa deles, sabe? É uma crítica muito forte nesse sentido. E aí a droga é legal porque eles vão explicando como que funciona, como foi feito, e a droga é chamada de Argo, e ela foi inspirada em várias outras guerras, vários outros conflitos que tiveram no mundo, que também foram usados drogas. Inclusive eles comentam que na época da Segunda Guerra Mundial os nazistas usavam cocaína, porque eles iam muito tempo em batalha, que na época da Guerra do Vietnã usavam muito cannabis. Então existe um histórico de consumo de drogas, consumo de alucinógenos, consumo de metanfetaminas, enfim, para que potencialize algumas questões
neurológicas, algumas capacidades físicas dos soldados que estavam em guerra. Então o conceito, o princípio é o mesmo, a diferença é que agora eles estariam fazendo isso de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais científica, né? Eles estão pesquisando de fato aquilo para ser lançado e ser aplicado em todos os soldados. Num certo ponto do filme a gente entende quais são as motivações da Ellie, porque ali junto dela trabalha, além dela e da Ruth, também trabalham outros 2 pesquisadores, uma mulher e um senhor. E aí depois a gente vai entender que esse senhor é o pai da Ellie. Ele, na verdade, foi quem criou aquela câmera branca. A Ellie era só assistente dele e hoje ele trabalha para ela. Ela é a grande responsável por aquela pesquisa. E aí ele acaba contando para Ruth que a Ellie tinha um irmão que era super ligado a ela e que acabou sendo alistado para trabalhar no exército do governo e acabou sendo morto pelas tropas rebeldes. E ao mesmo tempo o marido da Ellie acabou se alistando para a equipe contrária, né? Ele se alistou para os rebeldes. E aí isso tudo dá a entender que os rebeldes acabaram aliciando ele, especialmente porque ele era negro, e uma das coisas que os rebeldes batalham é pela questão racial, porque o que dá a entender é que ali naquele Reino Unido, muito mais futuro, existe um conflito muito grande entre raças e também muitos de imigrantes. Tanto é que o Zachary, que é o que está preso, né, que é o líder ali dos rebeldes, ele é um descendente curdo, né, então ele também é um imigrante. Então provavelmente essa foi a grande motivação que fez com que ele acabasse se tornando o líder dos rebeldes. A gente também descobre que aquela mulher que no começo do filme aparece toda queimada e ataca a Ellie dentro da câmara é uma namorada, um affair, né, do Zachary, Zacarian, que tá dentro ali da câmara, tanto que ela, em um certo momento do filme, a Ellie traz ela como prisioneira, o governo acabou pegando ela durante a batalha, e ela acaba sendo levada para lá como uma nova cobaia. E aí acontecem alguns diálogos que já me deixou meio com uma pulga atrás da orelha, porque quando ele interage com ela, ele deixa entender que ele é um Zacarian, que por ser um Zacarian, o grupo vai de alguma forma encontrar uma saída para libertar eles, para ela não se desesperar porque ele era um Zacarian. E aí eu fiquei pensando, será que Zacarian é o nome de algum movimento? Ou existe um grupo de líderes? E aí depois no final a gente entende, porque aparece depois o irmão gêmeo dele, que na verdade eram 2 curdos, né, que foram levados para a Inglaterra e foram adotados ali no Reino Unido. E aí o líder é o irmão dele. Ele tava, apesar dele ser um Zacarian também, que é o sobrenome, né, ele meio que se fugiu um pouco da luta, ele acabou se afastando daqueles conflitos todos justamente porque ele se apaixonou por essa mulher que tá ali com eles, que é a Anya. E aí ela acaba sendo torturada, tanto quanto o Zacarian, e no final a Ellie tem um momento que a Ruth pega uma amostra que provavelmente, que dá a entender, é que foram de pesquisas de cobaias que vieram antes do Zacarian, ou seja, de cobaias anteriores que já tinham dado errado. Então a gente sabe que já teve algum efeito colateral ali que não foi positivo, e mesmo assim ela pede para aplicar na Anya. E ali começa aquele conflito interno da Ruth, né? Tanto é que ela aplica realmente, mas depois pede perdão, e aí você vê que o ponto de virada provavelmente viria com a Ruth, porque ela está com consciência pesada, apesar dela nunca ter se envolvido na guerra. E depois de receber essa droga, que era daquela cobaia que não deu certo, a Anya acaba sendo queimada com ácido, e por isso que no começo do filme ela aparece toda queimada. Num certo ponto do filme, a Ruth acaba entrando em conflito com a Ellie, a Ellie acaba ferindo a Ruth, acaba esfaqueando ela, e aí antes que eles consigam levar ela para algum tipo de socorro, ela consegue libertar o Zacarian da câmara. E aí depois que ele é liberto, ele acaba atacando, matando quase todo mundo, só que ele já estava sofrendo com uma overdose, porque ele já estava recebendo aquela medicação. E ao mesmo tempo, a equipe dos rebeldes acabam invadindo o laboratório para salvar, né, o Zacarian, e é o irmão dele, mais velho, tá lá para tentar, mais velho, o gêmeo, para tentar salvá-lo, e ele acaba falecendo. E é aí que você entende que aquela cena inicial dentro da câmara é a Ellie, e quem tá ali prendendo ela, na verdade, é o Zacarian, mas não é o mesmo Zacarian do começo do filme, é o irmão gêmeo dele, que é, de fato, o líder do grupo rebelde. O filme depois ele acaba, depois de uma conversa em que ele tenta convencer a Ellie
a ajudar a equipe dos rebeldes a dar seguimento àquela pesquisa para desenvolver grandes soldados, mas em favor dos rebeldes, porque o que ele quer é acabar com aquela guerra, ele quer que tudo volte ao normal, né? Volte ao normal de uma forma melhorada, né, no caso. Dá a entender que ela acaba topando, só que na cena final mostra ela pegando um composto químico que mais ou menos no meio do filme a Ruth já tinha pegado no armário, e aí ela mostra, porque ela é um recipiente muito parecido com o corante que é usado para fazer essa droga Ciargo, porque ele tem uma cor meio prateada. E aí dá a entender que ela acaba pegando aquele composto que mata as pessoas aos poucos, no lugar do corante, para dar uma enganada. Então o que dá a entender é que ela está tentando derrubar os rebeldes, mesmo sendo uma prisioneira deles, que ela vai tentar alguma coisa depois. Isso, o filme acaba mais ou menos nesse ponto, e que dá a entender que a guerra continua, né? Que mesmo aquela solução que o Zakarian estava pensando provavelmente vai ser furado, porque a Ellie não vai ajudar eles, pelo contrário, vai tentar matá-los. E como o Zakarian, também isso é falado no filme, ele tá com câncer, então o que dá a entender é que essa guerra ainda vai longe e que muitos reviravoltas vão acontecer. Talvez até essa forma a forma como o filme tem acabado dê brechas para de repente uma futura continuação, o que eu não acredito que aconteça. Mas de repente, com um orçamento maior, seria até um ponto interessante para a gente poder entender um pouco mais esses conflitos, porque a premissa do filme é muito boa. Eu entendo que a principal mensagem desse filme é justamente esse questionamento sobre o bem e o mal dentro de um conflito de guerra. Então, assim, dentro de uma guerra, você sempre tem um lado que você tá envolvido, e para você aquele lado sempre vai ser o lado benfeitor. E nem sempre isso acontece. Então, o filme ele começa te mostrando uma mulher sendo torturada, uma mulher inofensiva, uma mulher indefesa, que na verdade depois você vai entender que ela é a grande culpada de tudo aquilo que está acontecendo. E depois vice-versa, porque depois as coisas mudam e você vê que o Zakarian, apesar dele ter aparentemente boas ideias, ele também é um líder que mata pessoas, ele também está envolvido nessas guerrilhas. Enfim, a mensagem final do filme, o que eu entendo é que a guerra nunca é positiva, né? Que no final das contas todo mundo tem seus demônios ali para lidar e nada é muito benéfico. A guerra tem que ser realmente um dos últimos recursos. E olhe lá, eu sou sempre muito contra a guerra, qualquer tipo de conflito armado de uma forma geral. Então eu achei esse filme com uma mensagem muito legal, e eu achei ele muito bem feito por ser um filme inicialmente independente, um filme de baixo orçamento. Eu achei que foi bem feito, foi promissor, a premissa é interessante, o filme é cheio de falhas, o roteiro é cheio de pontas soltas. Achei que algumas coisas têm uma facilidade de roteiro muito grande que me incomoda. Mas, tirando tudo isso de lado, é uma obra que vale a pena dar um play. Gostei bastante. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você assistiu ao filme e de repente ficou com alguma coisa sem entender, eu espero que essa simples explicação, esses simples pontos de vista que eu tive ao ver o filme tenha te ajudado em alguma coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do filme. Se você não assistiu ao filme, qual a sua expectativa para assistir? Me indiquem também outras obras, eu adoro esse gênero de sci-fi, é um gênero que envolve um pouco de suspense, terror, eu adoro, então já indica aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz com essas indicações. E é isso, aqui embaixo tá tudo marcadinho nas minhas redes sociais, espero ver vocês por lá também. Nesse mês de agosto tá rolando vídeo aqui no canal todos os dias, então vejo vocês amanhã. Um grande beijo e até o próximo!